the Lord. And we are certainly sorry that we don't have seats to accommodate the people and to those who are turned away to the outside. O Senhor, e com certeza lamentamos não ter lugar para acomodar as pessoas e aqueles que não conseguiram, que ficaram do lado de fora. I just heard a few moments ago where we could have got a theater in New Albany that would have perhaps taken care of about 3,000 people, but we was just the revival was for just a little group here at the church. Há pouco soube que poderíamos ter conseguido um teatro em New Albany que talvez acomodasse umas 3.000 pessoas, mas o reavivamento era só para o grupinho aqui da igreja. And we're just a little homecoming time. And we're very happy to see you all in. E só estamos aproveitando a volta para casa. E temos o prazer em ver todos vocês aqui. If I'm not mistaken, I see my Georgia brother here. Can't call your name, just Palmer from Macon, Georgia. We're glad to have you here, Brother Palmer. Se não me engano, vejo meu irmão da Geórgia aqui. Irmão, não me lembro do seu nome agora. Palmer, de Macon, Geórgia. Temos o prazer em tê-lo aqui, irmão Palmer. Brother Creech here at the front, we're glad to see you. Irmão Creech aqui na frente, temos o prazer em vê-lo. And I know that somewhere in the building is Dr. Lee Vale, one of the sponsors of the meeting at Lima, Ohio. E sei que em algum lugar na igreja está o Dr. Lee Vale, um dos patrocinadores da reunião em Lima, Ohio, onde He's a pastor of the First Baptist Church and a personal friend of mine who's at home today and has come to visit with us through the meeting. We probably, one of the nights, we'll have him to get up and say. Ele é o pastor da primeira igreja batista e amigo meu. Ele esteve em casa hoje e veio nos visitar no encontro. Provavelmente, uma noite destas, pediremos para subir e dar uma palavra. I tried to get him to take my place tonight to speak, and he refused it. So we hope maybe tomorrow night or sometime. Tentei convencê-lo a falar em meu lugar esta noite, mas ele não quis. Assim, esperamos, quem sabe, que talvez amanhã à noite ou em algum momento. Brother Vale or some of us will be able to say a word or two concerning maybe the meeting or something up there, whatever the Lord puts on his heart. O irmão veio ou um dos poderá dar uma palavrinha, talvez, sobre a reunião ou algo de lá, qualquer coisa que o Senhor puser no coração dele. There's others here that I wish I could just take the time to recognize them all, but we're happy for you to be here. I see one little fellow back here who is a group of ministers that was visiting with me this afternoon from over in Arkansas and also from Missouri. Há outros aqui que eu gostaria de ter tempo de mencionar todos, mas estamos contentes por estarem aqui. Vejo um pequeno irmão lá atrás, com um grupo de ministros que vieram do Arkansas e também de Missouri, me visitaram hoje à tarde. Now, tonight we want to redeem the time, because each night we're going to try to be finished by 9 o'clock if possible. Tonight is communion night, so it'll be just a little later tonight than usual. E agora, esta noite, queremos remir o tempo, porque todas as noites tentaremos terminar às 9 horas, se possível. Hoje é noite de comunhão, por isso será um pouco mais tarde hoje do que o normal. Tomorrow night, the Lord willing, I want to preach on Be Ye Therefore Perfect and the Perfect Sacrifice. Tomorrow night. And then that's Good Friday. Amanhã à noite, querendo o Senhor, quero pregar sobre sede vós, pois, perfeitos, e o sacrifício perfeito, amanhã à noite. E então, isso é na Sexta-feira Santa. And then on Saturday night, the entombment, if the Lord willing. E então, no sábado à noite, será o sepultamento, querendo o Senhor. Sunday morning sunrise service at 6 o'clock, and at 10 o'clock, baptismal service. And 10:30, the Sunday school lesson of the resurrection.
Domingo de manhã, culto ao nascer do sol às 6 horas. E às 10 horas, um batismo. E 10h30, a lição da escola dominical da ressurreição. And then Sunday night, a regular healing service like we have out in the evangelistic field. E domingo à noite, um culto normal de cura como o que temos no campo evangelístico. So now we're trusting that you'll get the sinner friends and so forth and come be with us and help us in this meeting, this coming continuation of this meeting, really. Assim, agora esperamos que você pegue os amigos pecadores e tais e venha estar conosco e nos ajude nesta reunião, esta que vem, continuação deste encontro, melhor dizendo. I got a new Bible tonight, was given to me by some Dunkard brothers, and it's kind of a big thing, and it's the first time I've ever preached out of it. It's a little awkward to me. Estou com uma Bíblia nova esta noite que um irmão Dunkard me deu. E é um tanto grande. É a primeira vez que prego com ela. É um pouco diferente para mim. Now, I know that we have met for one purpose, that is to further the cause of Christ. Agora, sei que nos reunimos com um propósito, que é para promover a causa de Cristo. And to find peace in our souls and to make us better men and women, better servants of the Lord. And if we come for any other idea, well, then we will not be blessed of the Lord. E encontrar paz em nossa alma e nos tornar melhores homens e mulheres, melhores servos do Senhor. E se viemos com qualquer outra ideia, ora, então, não seremos abençoados pelo Senhor. We've come for help. We've come looking to God, and this is a house of correction, where God gives us of His blessings and corrects us from the wrong. Viemos pedir ajuda, viemos esperando de Deus. E esta é a casa de correção, onde Deus nos dá suas bênçãos e nos corrige do erro. Just before we open the Word, or ask the Holy Spirit to help us, let us bow our heads. Agora, pouco antes de abrirmos a palavra ou pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude, inclinemos a cabeça. Blessed Heavenly Father, into thy divine presence we present ourselves now as listeners to the gospel. Bendito Pai Celestial, em tua divina presença nos apresentamos agora como ouvintes do Evangelho And as speakers of the word, circumcised lips that speak and ears that hear and hearts that receive. e como oradores da palavra. Circuncida os lábios que falam e os ouvidos que ouvem e os corações que recebem. And may the Holy Spirit divide to us tonight and impart the truths of God's eternal grace to every one of us. That when we leave this building tonight, we'll say like those who coming from Emmaus, E que o Espírito Santo compartilhe conosco hoje e transmita as verdades da graça eterna de Deus a cada um de nós. Que quando sairmos deste local esta noite, digamos como aqueles que vinham de Emaús: did not our hearts burn within us because He talked to us along the road? For we ask it in Jesus' name, amen. porventura não ardia nosso coração em nós, pois que ele falava conosco pelo caminho? Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Over in the book of St. Matthew's Gospel, and the 26th chapter, the 27th and 28th verse, for a text I wish to read. Lá no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículos 27 e 28, desejo ler como texto. And he took the cup, and when he gave thanks, and he gave it to them and said, drink ye all of it. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe e disse, bebei dele todos. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins.
Porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. But I say unto you, I will not drink henceforth of the fruit of the vine until the day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. Mas eu vos digo que, doravante, não beberei do fruto da vide até o dia em que de novo o beberei convosco no reino de meu Pai. And now we're going to speak on the communion. And this is the original communion night. E agora vamos falar sobre a comunhão. E esta é a noite da comunhão original. And communion was held first way down in Egypt. The first of the communion, which was the Passover lamb that was slain, which was the type of Christ. E a comunhão foi realizada primeiro lá no Egito, as primícias da comunhão, que foi o Cordeiro Pascal, que foi morto, que foi o tipo de Cristo. Many of us are familiar with that blessed old story of how that they who took the communion down there walked through the wilderness for 40 years. And when they come out, there wasn't a feeble one among them. E muitos de nós estamos familiarizados com aquela bendita, antiga história de como aqueles que tomaram a comunhão lá andaram pelo deserto por 40 anos. E quando chegaram, não havia um fraco entre eles. And even their clothes was not even threadbare. For 40 years, God had kept them. E lá nem suas roupas ficaram surradas. Por 40 anos Deus os tinha guardado. What a blessed assurance it is to us tonight. If that be the type, then Christ is the antitype. And how did God deliver the children? Que bendita segurança é isso para nós esta noite. Se esse é o tipo, então Cristo é o antítipo. E como Deus livrou as crianças. And in the taking of the communion was the difference between life and death. Those who were on the inside under the shed blood took the communion. E tomar a comunhão era a diferença entre a vida e a morte. Aqueles que estavam dentro, sob o sangue derramado, tomaram a comunhão. No one could take the communion outside being under the shed blood. The blood of the Lamb was shed first, and then was put on the lintel and the doorpost. The lintel is the cross timber. Ninguém poderia tomar a comunhão fora, estando sob o sangue derramado. O sangue do Cordeiro foi derramado primeiro, e depois foi colocado na verga e no batente da porta. A verga é a madeira cruzada. And on the doorpost, and then the lamb was roasted and was eaten with bitter herbs, and they girded themselves. E no batente da porta. E então o cordeiro foi assado e foi comido com ervas amargas e cingiram-se. After the blood was shed and they passed under the shed blood, they were girded and ready for the march. Depois que o sangue foi derramado e eles passaram sob o sangue derramado, estavam cingidos e prontos para a marcha. And it's a very beautiful type tonight of people who take communion is not to be associated or affiliated with things of the world anymore. E agora, é um tipo muito bonito esta noite, de que pessoas que tomam a comunhão não devem mais estar ligadas ou afiliadas às coisas do mundo. They must come under the blood first and be cleansed from all sin, which is unbelief, and then be shod with the preparation of the gospel. Devem vir primeiro sob o sangue e ser purificadas de todo pecado, que é incredulidade.
e então ser calçadas com a preparação do Evangelho, having on the whole armor of God, ready for the summons at any time. vestindo toda a armadura de Deus, prontas para a convocação a qualquer momento. And it was the sign that the death angel could not go beneath that blood. The death angel had to rise and go over the blood. E foi o sinal de que o anjo da morte não poderia passar por baixo daquele sangue. O anjo da morte tinha de subir e passar por cima do sangue. And that's where the poet got the inspiration saying, when I see the blood, I'll pass over you. E foi daí que o poeta teve a inspiração, dizendo: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. It was near the hour of deliverance when they accepted the communion, the roasted lamb and the herbs that they'd taken before leaving. Estava perto da hora do livramento, quando aceitaram a comunhão, o cordeiro assado e as ervas que comeram antes de partir. Now, in the antitype that we're to speak of, it was many years ago tonight that Jesus taken what we know as the Lord's Supper, the communion. Agora, o antítipo do qual falaremos foi há muitos anos esta noite que Jesus tomou o que conhecemos como a ceia do Senhor, a comunhão. And there's something about it that he was going to talk to his disciples, and just before going away, he wanted to talk it over with them. And they had a room prepared. E havia algo nisso que ele ia falar com seus discípulos. E pouco antes de partir, ele queria conversar sobre isso com eles. Eles tinham uma sala preparada. It was a time of fellowship. And the communion does mean a fellowship. Foi um tempo de companheirismo. E a comunhão significa um companheirismo. Many of the churches have close communion. That is just to their own church when they have the communion. But here we are not a denomination. Muitas das igrejas têm comunhão fechada, isto é, apenas para a sua própria igreja quando tomam sua comunhão. Mas aqui não somos uma denominação. We have an open communion for all, for we believe that every believer has a right to the table of the Lord. Temos uma comunhão aberta para todos, pois cremos que todo crente tem direito à mesa do Senhor. And a fellowship around the good things of God with every believer, regardless of creed, color, or whatever he may be. E a ter companheirismo em torno das boas coisas de Deus, com todo crente, independente de credo, cor ou seja o que for. That all have been made drink of the self-same blessing, Christ. Que era para todos participarem da mesma bênção, Cristo. Now, this great hour had approached our Lord, one of the most trying times of all of his earthly journey, was just at hand. Agora, esta grande hora se aproximava do nosso Senhor. Um dos momentos mais difíceis de toda a sua jornada terrena estava próximo. Testing time. Jesus had to go through testing just as we go through testing. And the Bible said that every son that cometh to God must first be tested, trained, corrected. Tempo de provação. Jesus teve de passar por provas, assim como nós passamos por provas. E a Bíblia disse que todo filho que vem a Deus deve primeiro ser provado, treinado, corrigido. Many people, it is a showdown when the testing time comes. It's a time of a proving place.
Agora, para muitas pessoas, é um momento de decisão quando chega a prova. É a hora do lugar de prova. And the Bible said if we cannot stand the testing, then we become illegitimate children. We are professing God to be our Father, and then He is not our Father. E a Bíblia disse: se não pudermos suportar a prova, então nos tornamos filhos ilegítimos. Estamos professando que Deus é nosso Pai e então Ele não é nosso Pai. For if we have correctly and with all of our heart received the Lord Jesus as our personal Savior, there is nothing in this earth or in all dark eternity. Porque se corretamente e de todo o coração recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, não há nada nesta terra ou em toda a eternidade escura Can ever separate us from the love of God that's in Christ Jesus. que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. I'm astounded in this day, and I've always been, when people profess to be Christians, and the first little trial comes on, they fall by the wayside. Fico pasmo neste dia e sempre fiquei quando as pessoas professam ser cristãs e, quando vem a primeira provaçãozinha, caem à beira do caminho. It goes to show that it was an intellectual conception of Christ. That's the reason so many doesn't hold out today, is because it's an intellectual conception. Isso mostra que para elas Cristo era um conceito intelectual. É por isso que tantas pessoas hoje não aguentam. É por causa de ser um conceito intelectual. Intellectually, you could believe it, but it goes further than that. To accept Christ is to accept the person of Christ. Intelectualmente, você poderia crer nisso, mas vai além disso. Aceitar Cristo é aceitar a pessoa de Cristo. Many of us accept religion of Christianity upon the learning of creeds. Others accept Christianity upon doctrines of baptism. Muitos de nós aceitamos a religião do cristianismo baseados em aprender o credo. Outros aceitam o cristianismo baseados nas doutrinas do batismo. Others believe that they are Christians because of some emotion that they have exercised, such as shouting, or dancing in the Spirit, or speaking with tongues, or having some marvelous gift to present. Outros creem que são cristãos por alguma emoção que sentiram, como gritar ou dançar no espírito, ou falar em línguas, ou ter algum dom maravilhoso para mostrar. All those things are good in their place, but to accept Christ is to accept the person of Christ. Then these other things just automatically fall in line. Todas essas coisas são boas em seu lugar, mas aceitar a Cristo é aceitar a pessoa de Cristo. E então essas outras coisas automaticamente se encaixam. Now, if God did not spare His own Son from the cruel testings, then He will not spare you or I from the cruel testings. Agora, se Deus não poupou seu próprio filho das provas cruéis, então ele não poupará você ou eu das provas cruéis. And Jesus was here confronting the greatest test that He had ever had. Gethsemane lay just before Him. E Jesus estava aqui frente à maior prova que já teve. O Getsemane se encontrava bem diante dele. Where that once and final, all-sufficient test must come. When the burdens of the entire world laid up on His blessed shoulders.
onde aquela prova única, final e toda suficiente teve de vir, quando os fardos do mundo inteiro foram colocados sobre seu bendito ombro. There was no one in all heavens or earth could ever stood it but him. Não havia ninguém em todo lugar dos céus ou da terra que pudesse suportar isso, exceto ele. And to know that all of the sins of past sins and present sins and future sins rested upon this decision. E saber que todos os pecados, dos pecados passados, e pecados presentes, e pecados futuros, repousam nesta decisão. And it was one of the most greatest victories that Christ every one proved his great messiahship. E foi uma das maiores vitórias que Cristo já conquistou, ou pela qual provou sua grande messianidade. It's when he said to God, "Not my will, thine be done." That was the greatest victory he had ever won. Como quando disse a Deus, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa foi a maior vitória que ele já conquistou. All the demons of torment was around to tempt him and try him. Todos os demônios de tormento estavam por perto para tentá-lo e prová-lo. And when we get right with God, when our hearts become pure and the Holy Spirit has taken its place in our hearts, it's the most glorious thing to have testing. E quando nos acertamos com Deus, quando o nosso coração se torna puro e o Espírito Santo ocupa seu lugar em nosso coração, ser provado é a coisa mais gloriosa. The Bible tells us that our testings and trials are more precious to us than silver and gold of this world. Amen. So we should be thankful. A Bíblia nos diz que nossos testes e provações nos são mais preciosos do que a prata e o ouro deste mundo. Assim, devemos estar agradecidos. I do not wish to bring my own self into some experience, but just as it comes on my mind, I remember the great and final test that I had of my Christian experience. Não é meu desejo me exaltar com alguma experiência, mas conforme me vem à mente, lembro-me da grande prova final que tive da minha experiência cristã. It was yonder in the hospital out here on Spring Hill, when my wife was laying in the morgue down near a corpse, and she had just moved out of this life to be with God. Foi no hospital aqui em Spring Hill, quando minha esposa jazia no necrotério aqui embaixo, um cadáver, e ela acabara de deixar esta vida para estar com Deus. And the testings and trials was on. Not just someone saying, "Billy, you're a holy roller." That wasn't much testing. E os testes e provações começaram. Não apenas alguém dizendo, Billy, você é um santo rolador, ou essa provação não foi muito difícil. And these other little trials and so forth of criticism from the man that I work with, it wasn't much testing. E essas outras pequenas provações e tal, críticas dos homens com quem trabalho, essa provação não foi muito difícil. But my great hour of testing comes when the doctor Adair that I rehearsed it to him yesterday in the hospital when we sat together. Mas minha grande hora de provação foi quando o médico Adair me lembrava disso com ele ontem no hospital, quando nos sentamos juntos. And when he come down the hall to meet me and took me by the hand and said, "Billy, your baby is dying. And there's not a chance for it to live. It's got tubercular meningitis."
E quando ele veio pelo corredor ao meu encontro e me pegou a mão e disse: Billy, sua bebê está morrendo e está desenganada. Está com meningite e tuberculosa. I said, surely not, doctor. And his mother laying a corpse. Eu disse: claro que não, doutor. E a mãe dela jazendo como cadáver. And I go in, he said, just come with me. And we went to the laboratory, and there he picked up a little glass tube, and he shook it. E eu ia entrar, e ele disse: venha comigo. E fomos ao laboratório, e lá ele pegou um pequeno tubo de vidro e o sacudiu. And there seemed to be a streak in it. He said, that is the meningitis germ. And it's in the baby. We drew this from the spine to release the spasm. E parecia haver um traço nisso. Ele disse: esse é o germe da meningite e está na bebê. Tiramos isso da coluna para aliviar o espasmo. And he said, in this we find that it's tubercular meningitis. Said it nursed it from its mother. And said if that baby should live, it would be crippled, afflicted. E disse: constatamos que isto é meningite tuberculosa. Disse: ela o pegou mamando da mãe. E disse: se essa bebê vivesse, seria aleijada, agoniada. But he said, by the mercies of God, the baby is going to be with its mother. Mas ele disse: pela misericórdia de Deus, a bebê estará com a mãe. I said, doctor, I want to see the baby. Eu disse: doutor, quero ver a bebê. He said, you can't do it, Billy, because of Billy Paul, your boy. Said you would pack the germ back to him. Ele disse: não pode fazer isso, Billy, devido a Billy Paul, seu filho. Disse: você levaria o germe para ele. And after trying to encourage me the best that he knew how, when he left the building, I slipped around and went down into the basement. E depois de tentar me encorajar da melhor forma, quando ele saiu do prédio, dei a volta e desci para o porão. And when I got there, the hospital at that time wasn't fixed as it is now. And the window was up and the screen was out and some flies that got into the little fellow's eyes. E quando cheguei lá, o hospital, naquela época, não era arrumado como agora. E a janela estava levantada e sem tela. E algumas moscas tinham pousado nos olhos da pequenina. And I shooed the flies away and looked down at her little body all drawed in her little legs, moving back and forth. E afugentei as moscas e olhei para o corpinho dela, todo encolhido, e suas perninhas se batendo. And I said to her, Sherry, honey, do you know Daddy? E eu disse a ela: Sherry, querida, você conhece o papai? And it seemed like that she was trying to wave her little hand to me, about 8 or 9 months old. And I looked at her and she was suffering so hard. E parecia que ela estava tentando acenar com uma mãozinha para mim, uns 8 ou 9 meses. E olhei para ela, e ela estava sofrendo tanto. A little innocent baby, until one of her little baby blue eyes crossed. So much pain. Oh, I would have took it at any time in her stead. Bebê inocente, que até um de seus olhinhos azul claros ficou vesgo. Tanta dor. Oh, eu teria ocupado o seu lugar a qualquer hora. And I knelt down on my knees with the doors closed and I said, oh, God, Father, there lays my wife. E ajoelhei-me com as portas fechadas e disse: oh, Deus, Pai, lá está minha esposa. The baby's mother laying yonder in the undertaker's morgue. There's Billy Paul on the bed, sick. A mãe da bebê jaz no necrotério da funerária.
Lá está Billy Paul na cama, doente. And here's my baby dying. You surely, Lord, won't take her. I love her, and she resembles her mother. E aqui está minha bebê morrendo. Tu, com certeza, Senhor, não a levarás. Eu a amo. E ela se parece com a mãe. I want to raise her. Won't you please, oh God, spare my baby's life? Quero criá-la. Não podes, por favor, ó Deus, poupar a vida da minha bebê? And as I looked up, and as you all know, I've always been subject to visions, it seemed like the black sheet began to unfold, coming down. E quando olhei para cima, e como todos sabem, sempre fui propenso a visões. Parecia que um lençol negro começou a se desdobrar, descendo. And as if God took my prayer and threw it right back in my face. I said, what have I done, God? É como se Deus pegasse minha oração e a jogasse de volta na minha cara. E eu disse, o que fiz, Deus? Have I transgressed your laws, that I should have this punishment? If it is, you just reveal it and I'll repent. Transgredi as tuas leis para merecer este castigo? Se foi isso, revela e me arrependerei. I'll do anything, but don't take my baby. And I seen she was going anyhow. I raised up. Farei qualquer coisa, mas não leva a minha bebê. E vi que ela estava partindo, mesmo assim. Eu me levantei. And then the tempter came to me. There was the one time in all my life that I can call was the crucial moment, my Gethsemane. E então o tentador veio a mim. Aí foi a vez em toda a minha vida que posso citar que foi o momento crucial, meu Getsemane. When I was just barely holding to the bed, the devil said, there you are. That's the reward for trying to serve him. Quando eu mal estava me segurando na cama, o diabo disse, aí está, essa é a recompensa por tentar servi-lo. You mean that he'll take that young 22-year-old mother and lay her yonder as a corpse in the morgue, and will take the precious baby, your own flesh and blood, and slam your prayer right in your face? And then you mean to say that you'll serve him? Quer dizer que ele pega aquela jovem mãe de 22 anos e a coloca como cadáver no necrotério? E leva a preciosa bebê, sua própria carne e sangue? E joga sua oração bem na sua cara? E então quer dizer que vai servi-lo? I was standing between opinions. It had to be decided. Then I put my hand over on her little head. Eu estava dividido. Tinha de ser decidido. Então, pus a mão na cabecinha dela. I said, the Lord gave and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. I felt relief. Disse, o Senhor deu e o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Senti alívio. I said, Sherry, honey, Daddy cannot go where you are now, but Daddy can come someday. Eu disse, Sherry, querida, o papai não pode ir aonde você está agora, mas o papai poderá ir algum dia. I'll lay you on the arm of mother and bury you, but Daddy will see you again someday. Ever. Vou colocá-la nos braços da mamãe e enterrá-la, mas papai haverá de novo algum dia. Mr. Eisler, who's probably sitting president now, I can't see through the crowd, the ex-state senator here of Indiana. I was going up the highway, Mr. Eisler, I guess you can well remember it.
O senhor Eisler, que talvez esteja presente agora, não consigo enxergar no meio da multidão. O ex-senador estadual aqui de Indiana. Eu estava indo pela estrada. Senhor Eisler, acho que se lembra bem. I had my hands behind me going up to the graveyard right after the flood weeping. I used to go up there and in the evening an old turtle dove would sit over in the tree and would sing to me. Eu estava com as mãos para trás, indo ao cemitério logo após a enchente, chorando. Eu ia lá ao fim da tarde. Uma rolinha pousava na árvore e cantava para mim. It seemed like down through the breezes of those pines and trees, seemed like a song would whisper through it, saying, Parecia descer pela brisa daqueles pinheiros e árvores. Parecia que a música sussurrava por ali, dizendo: there's a land beyond the river há uma terra além do rio, that we call the sweet forever. que chamamos doce e eterna, We only reach that shore by faith degree. que somente alcançaremos pela fé. One by one we gain the portal, Um a um de entrar havemos, there to dwell with the immortal. para morarmos com os imortais. Someday they'll ring those golden bells for you and me. Algum dia as campainhas chamarão você e eu. Mr. Eisler, driving his old truck, jumped out and put his arm around me and said, I've heard you preaching on the street corner, Billy. I've seen you standing in the tabernacle. O Sr. Eisler, dirigindo sua velha caminhonete, saiu e me abraçou. Ele disse: já ouvi você pregar na esquina, Billy. Já ouvi em pé no tabernáculo. I've heard you at the hymn singing how you exalted Christ. What you said he was. Said now, he has taken your father, your brother, your wife, and your baby. Said now, what does he mean to you? Já ouvi você cantando hinos, como você exaltava a Cristo, o que você dizia que ele era. Disse: agora ele levou seu pai, seu irmão, sua esposa e sua bebê. Disse: agora o que ele significa para você? I said, Mr. Eisler, if he would send me to the regions of the lost, I'd still love him. For one day down yonder, on an old coal shed, something happened down here in my heart. Eu disse: Sr. Eisler, se ele me mandasse para as regiões dos perdidos, ainda assim o amaria. Pois certo dia, lá em um velho galpão de carvão, algo aconteceu aqui em meu coração. That there is nothing that can rub it out. It was nothing that I did. It was God's eternal grace that helped me in the hours of great decision. Que não há nada que possa apagar. Não foi nada que fiz. Foi a graça eterna de Deus que me segurou na hora da grande decisão. And when our blessed Lord in the Gethsemane, when going down, when he was to be rejected at Jerusalem, E quando nosso bendito Senhor, no Getsemane, indo para lá, quando foi para ser rejeitado em Jerusalém, and the council was going to take his life, when the eternal destination of every soul that ever was or would be on the earth rested upon his decision. e o conselho ia tirar-lhe a vida, quando o destino eterno de toda a alma que já esteve ou estaria na terra dependia da sua decisão. Oh, how little mine was in comparison to that. How little yours was in comparison to that. Oh, quão pequena era a minha em comparação a isso. Quão pequena era a sua em comparação a isso. Such a pity that we can't stand these little things. É uma pena que não suportemos essas pequenas coisas. But in that great crucial hour, until he suffered, knowing all things,
until the water and blood separated in his body. Mas naquela grande hora crucial, ele sofreu, conhecendo tudo, a ponto da água e o sangue se separarem em seu corpo. And great drops of sweat like blood drops from his brow. He died more death in Gethsemane than he did on the cross. E grandes gotas de sangue como suor caíram de sua testa. Ele sofreu mais morte no Getsemane do que na cruz. He was just at the event of this, just before the great battle was to start, and he took the communion. Ele estava neste evento pouco antes da grande batalha começar e tomou a comunhão. He brought his disciples together to talk over things with them. Ele reuniu seus discípulos para conversar com eles. And that's the way he does you and I. Just before the great battle of life starts, E é assim que ele faz com você e comigo, pouco antes da grande batalha da vida começar. before the great battle of right and wrong begins to battle within us, God brings us to a Gethsemane. Antes que a grande batalha do certo e do errado comece dentro de nós, Deus nos leva a um Getsemane. He brings us to the communion, and he talks it all over with us. Ele nos leva à comunhão e fala sobre tudo isso conosco. Way out in Phoenix, Arizona, there used to be a little Creole that used to sing for me. I would like to talk it over with Jesus. I'd like to say, Jesus, you love me when my path got so near. Lá em Phoenix, Arizona, havia um pequeno trio que cantava para mim. Gostaria de conversar com Jesus. Gostaria de dizer, Jesus, tu me amaste quando meu caminho ficou tão estreito. When it was so dim that I could see no farther, you loved me when it was dim. And the little song goes on to say, well, I'd like to talk it over. Quando estava tão escuro que eu não conseguia mais enxergar, tu me amaste quando estava escuro. E o pequeno hino vai dizendo que eu gostaria de conversar sobre isso. And it's a good thing that men and women of this earth stop in life's long travel and talk it over with Jesus. Have communion with him in a fellowship. E é bom que homens e mulheres desta terra parem durante a longa viagem da vida e conversem com Jesus, tenham comunhão com ele em companheirismo. Then the battle begins of the testings and the trying. Every son that cometh to God must be tested. Então começa a batalha do teste da provação. Todo filho que vem a Deus deve ser provado. Now, the communion is not given for the purpose that many people think it is. Agora, a comunhão não é erro, não foi dada com o propósito que muitas pessoas pensam. It's taught by a certain denomination of church that communion is called the last rite, that it pertains to salvation. Certa denominação da igreja ensina que a comunhão, chamada os últimos sacramentos, refere-se à salvação. Communion does not pertain to salvation. Communion does not give you salvation. Whether you take it in your death or what, it does not have nothing to do with your salvation. A comunhão não se refere à salvação. A comunhão não lhe dá a salvação. Quer você a receba à sua morte ou quando for, não tem nada a ver com sua salvação. It is a commemoration. Jesus said in the gospel, he said, this do in remembrance of me. É uma comemoração.
Jesus disse no Evangelho, ele disse, fazei isto em memória de mim. Not it leading or pointing to salvation, but it's in commemoration of a finished work that's been done in you by the Holy Spirit. It's a commemoration. Não tendendo ou apontando para a salvação, mas é em comemoração de uma obra consumada que foi feita em você pelo Espírito Santo. É uma comemoração. Now there's many that take the communion is not saved. Many eat the paschal lamb and perish in the wilderness. Agora, há muitos que tomam a comunhão que não são salvos. Muitos comeram o cordeiro pascal e pereceram no deserto. And many take the communion today that will never see God. E muitos tomam a comunhão hoje que nunca verão a Deus. But you cannot be a partaker of His salvation and not see Him, because salvation is the gift of God. Mas você não pode ser participante da sua salvação e não vê-lo, porque a salvação é um dom de Deus. And communion is commemoration of the great all-sufficient sacrifice that was made for that salvation. Amen. E a comunhão é em comemoração ao grande e todo suficiente sacrifício feito para essa salvação. It's to let people see that we believe in the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. It represents the finished work. É para que as pessoas vejam que cremos na morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Representa uma obra consumada. Salvation once was not completed, and the offering of the goats, the sheep, the heifers in the Old Testament. A salvação outrora não era completa na oferta do bode, da ovelha, da novilha no Antigo Testamento. Because the Old Testament blood could not atone for sin. It could only cover sin. It was pointing to a time when it would be completed. Porque o sangue do Antigo Testamento não podia expiar o pecado, só podia cobrir o pecado. Apontava para um tempo em que seria consumado. Tomorrow night we're to get right in on that. But it was only a type. Amanhã à noite vamos entrar nisso, mas era só um tipo. But when Jesus came and His blood was shed at Calvary, it was a complete divorcing of sin. It's taken sin away. It's the only means of salvation. Mas quando Jesus veio e seu sangue foi derramado no Calvário, foi um divórcio completo do pecado. Tirou o pecado. É o único meio de salvação. There is no church joining, no letters of fellowship. There is no ritual baptism. There's no communion. Não há união à igreja, nem cartas de companheirismo, não há batismo ritual, não há comunhão. Or nothing in the ritual or any article that's been left of God as articles pertain to salvation. It's all in commemoration of a finished work. Amen. Amen. Ou nada no ritual, ou qualquer coisa que tenha sido deixada por Deus como pertencentes à salvação. É tudo em comemoração a uma obra consumada. Water baptism does not save you, as much as people sometimes think it does. Water baptism is a commemoration of the death, burial, and resurrection of the Lord. It does not save you. O batismo em água não salva você, por mais que as pessoas às vezes pensem que salva. O batismo em água é uma comemoração da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. Isso não o salva. Communion is in commemoration of His great agony
and is going out in his broken body. A comunhão é em comemoração à sua grande agonia e sua partida e seu corpo partido. And his blood that was shed. It is not the literal blood. It is not the literal body. But it's in commemoration of his literal body and of his precious blood. E seu sangue que foi derramado não é o sangue literal, não é o corpo literal, mas é em comemoração ao seu corpo literal e seu precioso sangue. And we take this as order. And Jesus commanded us to do it as long as he stays away, we are to take it. Amen. E tomamos isso como ordem, e Jesus nos ordenou a fazê-lo. Enquanto ele não vem, devemos tomar. We have a great, beautiful picture over in the book of the Hebrew letter. In the 7th chapter, I would like to read just a little place in Hebrews 7 to get a context to go with this. Temos uma grande e bela ilustração no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 7. Eu gostaria de ler um pouco em Hebreus 7 como contexto para acompanhar isto. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Rei Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. To whom the patriarch Abraham gave a tenth of all, first being by interpretation the king of righteousness, after that the king of Salem, which is the king of peace, A quem o patriarca Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, o rei de justiça, depois também o rei de Salém, que é o rei de paz. Notice, we want to go back and think Paul here is referring back to an Old Testament character. Notem, queremos voltar e pensar. Paulo aqui está se referindo a um personagem do Antigo Testamento. In the book of Genesis, we take up the life of Abraham from the 12th chapter of Genesis. God giving Abraham the promise, and through Abraham would come the righteous seed. No livro de Gênesis, pegamos a vida de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus dando a promessa a Abraão, e através de Abraão viria a semente justa. And Abraham, as believed by many to be a Jew, he was not. Abraham was a Gentile, a Chaldean from the city of Ur. E Abraão, muitos acreditam que era judeu, mas ele não era. Abraão era gentio, caldeu da cidade de Ur. And he became God's servant, not because he was different from anyone else, but because of the election of God. E ele se tornou servo de Deus, não porque fosse diferente de qualquer outro, mas por causa da eleição de Deus. You are not saved because you are a good person. You're saved because Christ chose you. Você não é salvo porque é boa pessoa. Você é salvo porque Cristo o escolheu. No man seeks God, God seeks man. Jesus said, no man can come to me except my Father draws him first. Ninguém busca a Deus, Deus busca o homem. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga primeiro. And if we could stop just for a few moments and realize the great importance of that one thing.
E se pudéssemos parar só um pouco e perceber a grande importância disso, that it was God who chose you, not willing that you should perish, but give to you the opportunity and called you and elected you to be His servant. que foi Deus quem escolheu você, não querendo que perecesse, mas deu-lhe a oportunidade e o chamou e o elegeu para ser seu servo. Well, what could be more precious than that? Amen. Without you having a choice, it would be totally impossible for any man to seek God. Ora, o que poderia ser mais precioso do que isso? Sem você ter escolha. Seria totalmente impossível qualquer homem buscar a Deus. For he by nature is a sinner, and he has nothing within him to give a desire to serve God. Pois ele é, por natureza, é um pecador e não tem nada dentro de si para desejar servir a Deus. Could you go to the pig and tell him he's wrong? He's a pig by nature. Could you tell him his diet is wrong? Você poderia chegar a um porco e dizer-lhe que ele está errado? Ele é porco por natureza. Poderia dizer-lhe que a dieta dele está errada? Certainly not. By nature he is a pig. You should tell him he'd be a lamb. But he's satisfied as a pig. Claro que não. Por natureza, ele é porco. Você poderia dizer-lhe para ser cordeiro, mas ele está satisfeito como porco. And a sinner is satisfied as a sinner because his nature is a sinner. E um pecador está satisfeito como pecador, porque sua natureza é pecadora. And here it is. We are all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Amen. E aqui está. Todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. By nature, a child of disobedience, without God, without hope, the wrath of God abiding on us. Amen. Por natureza, um filho da desobediência, sem Deus, sem esperança, a ira de Deus permanecendo sobre nós. By the loving grace of Christ, amen, God in His sovereign grace and His omnipotence knocks at your heart and gives you the blessed opportunity and sets you up the road. Amen. E pela amorosa graça de Cristo, Deus, em sua graça soberana e sua onipotência, bate em seu coração e lhe dá a bendita oportunidade e o faz dar meia volta e o põe no caminho. How could you turn that down? Changes your whole desire. Amen. Turns you around. Amen. And starts you the other way. Como poderia recusar isso? Muda todo o seu desejo, o faz dar meia volta e o faz começar na outra direção. Oh, you'll be silly to the world, but you'll be blessed in the sight of God. Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Oh, você será tolo para o mundo, mas será bem-aventurado diante de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. That our Lord Jesus Christ, God by His amazing grace, Disse nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, por sua maravilhosa graça. notice it was what God did, what God called. You had no will to call. You could have no desire to call because your nature was completely contrary to it. Notem, foi o que Deus fez, quem Deus chamou.
Você não teve vontade de chamar, você não poderia ter o desejo de chamar, porque sua natureza era completamente contrária a isso. But God, by election, called you and turned you around and set your affections towards Christ and the things above. Amen. How could we turn it down? Mas Deus, por eleição, o chamou e o transformou, e pôs suas afeições em Cristo e nas coisas do alto. Como poderíamos recusar? Then, God showed in Abraham what he would do for all. Not only was this blessed promise of the resurrection and eternal life given to Abraham, Então Deus mostrou em Abraão o que faria por todos. Esta bendita promessa da ressurreição e da vida eterna não foi dada só a Abraão, but to his seed after him. The call, the elected of God. mas a sua semente depois dele, os chamados, os eleitos de Deus. And we notice that Abraham, out in the fields where he was sojourning, E notamos isso, Abraão, nos campos onde ele estava peregrinando, his brother, he called it, Lot. It was really his nephew, his brother's son. And the time come for the testing. ele chamou Ló de irmão. Era, na verdade, seu sobrinho, o filho de seu irmão. E chegou a hora da provação. And Lot weakened. Under the testing, he is a perfect picture of the carnal believer today. Amen. E Ló enfraqueceu com a provação. Ele é uma ilustração perfeita do crente carnal hoje. When the testings come to stay on the barren land, Abraham gave him his choice. Quando as provas vieram para ficar na terra estéril, Abraão lhe deu a escolha. And Lot lifted up his eyes and saw the fields, the valley. And it was full of grass. It was also full of fine homes. E Ló levantou os olhos e viu os campos, o vale, e estava repleto de grama. Também estava repleto de boas casas. It was full of gaiety. It was also full of sin. But Lot, being of the carnal nature, loving this present world more than the things to come, Estava repleto de alegria. Também estava repleto de pecado. Mas Ló, sendo de natureza carnal, amando este mundo presente mais do que as coisas vindouras, chose rather to live luxurious in this life than to have life hereafter. preferiu viver luxuosamente nesta vida do que ter vida além. Abraham, a perfect type of the true believer, who's been washed in the blood of the Lamb, whose affections are set on things above, said, I'll take the way with the Lord despised you. Abraão, um tipo perfeito do verdadeiro crente que foi lavado no sangue do Cordeiro, cujas afeições estavam focadas nas coisas de cima, disse: trilharei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Regardless if it costs my popularity, whatever it costs, I'll take the way with the Lord's few. Mesmo que custe minha popularidade, custe o que custar, vou trilhar o caminho com os poucos do Senhor. And he chose to stay in the land where God placed him under the testing time. Amen. E ele escolheu ficar na terra onde Deus o colocou, na hora da aprovação. I wonder tonight if I'm speaking to people who once made a start to go through with God. Será esta noite que estou falando com pessoas que uma vez começaram a caminhar com Deus, And when the testing time comes, you chose rather to go back into the world and do the things of the world, or did you take the rugged old way of salvation?
E quando chegou a hora da provação, vocês preferiram voltar ao mundo e fazer as coisas do mundo ou pegaram o caminho difícil da salvação? Did you do like Moses when he was under testing? When he had his foot on the throne of Egypt, but he esteemed the riches of Christ. Amen. Greater treasures. Você fez como Moisés, quando ele estava sendo provado, quando estava com o pé no trono do Egito, mas teve por maiores tesouros as riquezas de Cristo. Than all the riches of Egypt. He forsook Egypt, did not care how much gold, how many copper. Do que todas as riquezas do Egito. Ele abandonou o Egito, não se importou com quanto ouro, quão popular. He took God at his word and forsook the things of Egypt, carrying the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Ele confiou na palavra de Deus e abandonou as coisas do Egito, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. What do we do under the testing? When the hard trials come, when they say because that you separate yourself from the things of the world, that you're a religious fanatic. O que fazemos ao sermos provados, quando as duras provações vêm, quando dizem que, porque você se separa das coisas do mundo, que você é um fanático religioso? Does the strain come? It's got to come. And you've got to make the choice. A tensão vem, tem de vir, e você tem de fazer a escolha. But I'd rather abide under the shadow of the Almighty. I'd rather take my way and like Jacob has a pillar of stone. Mas prefiro ficar à sombra do Todo-Poderoso. Prefiro trilhar meu caminho e, como Jacó, ter um travesseiro de pedra. I'd rather be considered by the world a crank than to have all the riches and blessings that this world could afford to give. Prefiro ser considerado um excêntrico pelo mundo do que ter todas as riquezas e bênçãos que este mundo pudesse oferecer. Because greater is the blessings of God than all the riches and gold and silver of this world. Now, notice. Porque maiores são as bênçãos de Deus do que todas as riquezas, ouro e prata deste mundo. Agora, notem. Then, when the great testings come, Lot went down into sin. Remember, he went from the mountain down into the plain. Então, quando vieram as grandes provas, Ló caiu em pecado. Lembrem-se, ele foi da montanha para a planície. He backslid, like a perfect representative of carnal Christianity today, so-called, choosing rather to take the road of ease, the flower bed of ease. Ele se desviou como um representante perfeito do cristianismo carnal hoje, assim chamado, preferindo trilhar o caminho da facilidade, o mar de rosas. Than to stand true in the time of trial. And he finally got in trouble. Do que permanecer fiel na hora da provação. E ele finalmente se meteu em apuros. And you will too. When you choose that feather bed of ease, remember you are going to get in trouble. Something. E você também irá. Quando você escolhe uma vida de facilidade, lembre-se, você vai ter problemas, alguma coisa. Your sins will find you out. And God will catch up with you someday. Seus pecados o encontrarão, e Deus o alcançará algum dia. And one day the kings, the Gentile kings of the great regions away, came in and took Lot and his children
E certo dia os reis gentios das grandes regiões distantes vieram e levaram Ló e suas filhas, his wife and all that he had, and escaped with them. sua mulher e tudo o que tinha e fugiram com eles. And someday, my frail friend, if you don't stay under the blood, the kingdoms of Satan will overtake you and carry you away. If you don't stay under the blood. E algum dia, meu frágil amigo, se você não permanecer debaixo do sangue, os reinos de Satanás o alcançarão e o levarão embora, se você não permanecer debaixo do sangue. And Abraham, a type of the just, he was so concerned about his nephew, a representative of the real, true Christian that's tested and tried and been proven. E Abraão, um tipo do justo, ele estava tão preocupado com seu sobrinho, um representante do verdadeiro e real cristão que é testado e provado e tem sido provado. Now, the women had a lot to do with it. Lot's wife was carnal, very carnal. She stands today in the fields there as a pillar of salt, as a disgrace to those who pass by. Agora, as mulheres tinham muito a ver com isso. A esposa de Ló era carnal, muito carnal. Ela está lá nos campos hoje como uma estátua de sal, como uma vergonha para aqueles que passam. Sarah, a beautiful woman, she wanted to do what God wanted her to do. She respected her husband, as we spoke so definitely on that last evening. Sara, uma mulher bela, ela queria fazer o que Deus queria que ela fizesse. Ela respeitava o marido, como falamos tão claramente sobre isso ontem à noite. And she stayed with Abraham. Regardless of what come or went, she stayed with him because he stayed with the promise. Amen. That's the thing. E ela ficou com Abraão, independente do que houvesse. Ela ficou com ele porque ele ficou com a promessa. Esse é o ponto. Then when Lot was cast away, Abraham's heart went for him, and he gathered an army of his own servants and went after his brother. And a very beautiful time. Então, quando Ló foi levado, o coração de Abraão se compadeceu dele e reuniu um exército de seus próprios servos e foi atrás de seu irmão. É um tipo muito bonito. They took their swords and chopped those kings down till there was not one of them left. Eles pegaram suas espadas e mataram aqueles reis até não sobrar nenhum deles. And that's the type of the gospel preachers. When he sees that sin has caught his church and caught the people, he takes the blessed old gospel, the sword of the Spirit. E esse é o tipo de pregador do evangelho quando vê que o pecado pegou sua igreja e pegou as pessoas. Ele pega o bendito evangelho, a espada do Espírito. And he chops it and chops it until he cuts out sin from his church. If he's a true servant of God. E vai cortando até acabar com o pecado de sua igreja, se é um verdadeiro servo de Deus. He removes all the nonsense, the tattling, the backbiting. He removes all of the things and carnal natures of the world that's creeped into the church. Ele remove todas as bobagens, as fofocas, as calúnias. Ele tira todas as coisas e naturezas carnais do mundo que entram despercebidas. If he's a true servant of God, he takes the word and chops it from one side to the other until he's cut everything out. Se ele é um verdadeiro servo de Deus, ele pega a palavra e corta de ponta a ponta até acabar com tudo. And then when he had got Lot, his backslidden brother, and the children. E então, quando ele pegou Ló, seu irmão desviado, e as filhas, And he was bringing them back to reconciliation.
Amen. Notice this great king comes down from Jerusalem. And Mary, E ele os estava trazendo de volta à reconciliação. Notem, este grande rei veio de Jerusalém e se encontrou com ele. Melchizedek. What type of man was that? He was called the king of Salem. Melquisedeque, que tipo de homem foi esse? Ele foi chamado de rei de Salém. Which any scholar knows that Salem was Jerusalem. It was called Salem before it was called Jerusalem. O que qualquer erudito sabe que Salém era Jerusalém. Chamava-se Salém antes de se chamar Jerusalém. Who was this man that met him, that thought he had taken the right step? Who was this person that stood by him? Watch who he is. Quem foi este homem que se encontrou com ele, que achou ele ter dado o passo certo? Quem foi essa pessoa que estava ao lado dele? Note quem ele é. He is the King of Jerusalem. And he's also the King of Peace. Ele é o rei de Jerusalém e também é o rei de paz. Third verse. Terceiro versículo. Without father, without mother, without descent, without beginning of days, or without ending of life. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou sem fim de vida. Who was this great prince that named after the battle was over? Let's turn over to Genesis, the 14th verse, the 14th chapter, and the 18th verse. Quem foi esse grande príncipe que se encontrou com ele depois da batalha terminar? Vamos abrir em Gênesis, versículo 14, capítulo 14 e versículo 18. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Blessed, and said, Blessed be the Most High God, preserver of heavens and earth. And blessed be Abraham, who is his servant. Abençoou e disse: Bendito seja pelo Deus Altíssimo, preservador dos céus e da terra, e bendito seja Abraão, que é seu servo. After the battle was over, after the victory was won, after the clearance had been made, Depois que a batalha terminou, depois que a vitória foi ganha, depois que a purificação foi feita, Melchizedek met Abraham on the plain and brought bread and wine and served it to him. Melquisedeque se encontrou com Abraão nas planícies e trouxe pão e vinho e o serviu a ele. And who no other was that than the one that made Abraham about a year later sat under the tree and talked to him. E quem? Nenhum outro foi esse, senão aquele que se encontrou com Abraão cerca de um ano depois. Sentou-se debaixo da árvore e conversou com ele. And this same Melchizedek said, I will take no more of the fruit of the vine until I drink it anew with you. E esse mesmo Melquisedeque disse: Não tomarei mais do fruto da vide, até que o beba de novo convosco. In my Father's kingdom after the battle is over. When the victory is won, then we'll take it anew in his kingdom. When the last battle is fought, No reino de meu pai, depois que a batalha terminar, quando a vitória for ganha, então tomaremos em seu reino quando a última batalha for travada. when the last sword has killed the last evil of the world, and the great
church of the living God triumph. Quando a última espada tiver matado o último mal do mundo e a grande igreja do Deus vivo triunfar. Christ will beat them in the air with the bread and the wine of the air, the communion, and for eternity in the presence of the Father. Cristo se encontrará com eles nos ares, com o pão e o vinho, e de novo tomará a comunhão e pela eternidade na presença do Pai. Oh, weary pilgrim tonight, come back to the Father's house. Come up out of Sodom. You've been reconciled by the blood. Ó peregrino cansado, esta noite, volte à casa do Pai. Saia de Sodoma. Você foi reconciliado pelo sangue. And this glorious memorial night, when our great Melchizedek, who had no beginning of days or ending of life, E esta gloriosa noite memorial, quando o nosso grande Melquisedeque, o qual não teve princípio de dias nem fim de vida, but is a king and a prince forever and forever. mas é rei e príncipe para todo o sempre. The Holy Spirit here tonight is the wooing to the unsaved. Now, if you're without Christ tonight, and when the battle is over, if you want to meet Him in peace and take the communion with Him, O Espírito Santo aqui esta noite está chamando os não salvos agora, se você estiver sem Cristo esta noite. E quando a batalha terminar, se você quiser se encontrar com Ele em paz e tomar a comunhão com Ele, and you promise that you love Him, and separate yourself from the things of the world. Take the old rugged gospel and the old-fashioned rugged way. e você prometeu que o ama e se separa das coisas do mundo. Pegue o velho evangelho áspero e o caminho áspero e fora de moda. And drink the cup of the bitterness of the persecution of the world. And drinking the bitter drugs of persecution of the world. E beba o cálice da amargura da perseguição do mundo. E bebendo o amargor da perseguição do mundo, It's given to us by the Bible that we'll drink the sweet wines of heaven someday when we meet Him in peace yonder between the heavens and earth when He comes to serve the communion. a Bíblia nos fala que beberemos os doces vinhos do céu algum dia, quando nos encontrarmos com Ele em paz entre os céus e a terra, quando Ele vier servir a comunhão. May our hearts think this over. I'll drink it anew with you in my Father's kingdom. Que nosso coração reflita sobre isso. Beberei de novo convosco no reino de meu Pai. If He should come before another Easter comes, if you should die before another Easter comes, it will not prevent that great event. Se ele vier antes de outra Páscoa chegar, se você morrer antes de outra Páscoa chegar, não impedirá esse grande evento. For I say by the word of the Lord, that those which are sleeping in Christ shall come forth first, and we which are alive and remain shall be caught up with them together in the air to meet the Lord. Pois eu digo, pela palavra do Senhor, que aqueles que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor. And the great Melchizedek of heaven, the king of not the natural Jerusalem, but the king of the heavenly Jerusalem, the new Jerusalem, will meet us, and we'll be served again the wine and the bread. E o grande Melquisedeque do céu, o rei não da Jerusalém natural, mas o rei da Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, se encontrará conosco e nos servirá de novo o vinho e o pão. Tonight we are to take the symbols of this.
We are to do it till we find Him coming again. May we be found faithful as we bow our heads just a moment for a word of prayer. Esta noite devemos tomar os símbolos disso. Devemos fazê-lo até nos encontrarmos com Ele voltando. Que sejamos achados fiéis ao inclinarmos a cabeça só por um momento para uma palavra de oração. Everyone just as quiet as possible. In this most solemn, holy moment, how easy is it to let these things slip? Todos o mais quietos possível neste momento mais solene e sagrado. Quão fácil é deixar essas coisas escapar. The Bible said, lest we should let those things slip and neglect such a great salvation. A Bíblia disse, para que não nos desviemos dessas coisas e negligenciemos tão grande salvação. It's so easy to forget it. We do not come to church to be seen. We do not come to hear good singing or a good sermon. É tão fácil esquecer. Não vimos a igreja para sermos vistos. Não vimos para ouvir um bom cântico ou um bom sermão. We come to church to worship God. Vimos a igreja para adorar a Deus. And each one of us are mortal beings that's got a soul that's got to meet Him someday. E cada um de nós, nossos seres mortais, tem uma alma que tem de se encontrar com Ele algum dia. And on the eve of this great crucifixion day, in commemoration of His going away, tonight, if you're not a Christian, E na véspera desse grande dia da crucificação, em comemoração à sua partida esta noite, se você não é cristão, have never accepted Christ in your life as Savior, are you convinced enough by the preaching of the Word? nunca aceitou a Cristo em sua vida como Salvador, você está bem convencido pela pregação da palavra? And is the Holy Spirit standing near you to say you're guilty? Now turn and start the other way. Que é o Espírito Santo perto de você, dizendo, você é culpado. Agora dê meia volta e comece na outra direção. Would you declare the same by raising up your hand, saying, Brother Branham, pray for me. I now solicit your prayers that God will be merciful to me. Gostaria de declarar o mesmo, levantando a mão, dizendo, Irmão Branham, ore por mim. Peço agora suas orações para que Deus seja misericordioso comigo. Would you raise your hand while we're waiting? God bless you, sir. Someone else? Gostaria de levantar a mão enquanto esperamos? Deus o abençoe, Senhor. Alguém mais? God bless you. God bless you, sir. God bless you, little one. God bless you. With someone, God bless you, lady. Deus o abençoe. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe, pequenino. Deus o abençoe. Será que alguém? Deus a abençoe, senhora. You say, Brother Branham, does that mean anything to raise my hand? What's the difference between death and life? What's any greater than life? You love. You look at nature. You love it. You hate to go away from it. Você diz, irmão Branham, levantar minha mão significa algo? Só a diferença entre a morte e a vida. O que é maior do que a vida? Você ama, você olha para a natureza, você a ama, não quer deixá-la. Just across the street here when my brother's wife was dying one morning many years ago, when poor little Ruth raised up her head and there's a robin sitting in a cherry tree. Do outro lado da rua aqui, quando a esposa de meu irmão estava morrendo certa manhã, muitos anos atrás, quando a pobre Ruth levantou a cabeça e havia um sabiá sentado numa cerejeira. She wanted to see it one more time, how she loved nature. But someday when Jesus comes, she'll hear the birds of eternity singing.
The flowers in Myrtle will be growing. E ela queria vê-lo mais uma vez, como ela amava a natureza. Mas algum dia, quando Jesus vier, ela ouvirá os pássaros da eternidade cantando. As flores imortais estarão crescendo. There'll be no sickness, sorrow, or death, because she made her peace with God and accepted the great Christ who died for her. Não haverá doença, tristeza ou morte, porque ela fez as pazes com Deus e aceitou o grande Cristo que morreu por ela. With this blessed assurance who cannot fail, the blessed word of God who cannot lie, promised eternal life to those who believe. Com esta bendita certeza que não pode falhar, a bendita palavra de Deus que não pode mentir, prometeu a vida eterna aos que crescem. When you raise your hand, it shows that a spirit inside of you has made a decision. God bless you, ladies. Quando você levanta a mão, isso mostra que um espírito dentro de você tomou uma decisão. Deus a abençoe, senhora. Something in you, a spirit. By nature, your arms is made to hang down. And when you raise your hand, you defy the very laws of gravitation. It has to be supernatural. Algo em você, um espírito. Por natureza, seus braços foram feitos para ficar para baixo, e quando levanta a mão, desafia as próprias leis da gravidade. Tem de ser sobrenatural. It's against scientific, against all scientific things, for you to break the laws of gravitation. É contra o científico, contra todas as coisas científicas, você romper as leis da gravidade. It cannot be done unless there is something supernatural. Your arms would continually hang down. But if in your heart you believe the gospel story and have made your decision this night, não se pode fazê-lo a menos que haja algo sobrenatural. Seus braços ficariam sempre para baixo. Mas se em seu coração você crê na história do Evangelho e tomou sua decisão esta noite, that you're through with sin and on this beautiful approach to Calvary, when tomorrow at 3 o'clock in commemoration we celebrate the day when Jesus died for your salvation. que você está farto do pecado e nesta bela aproximação ao Calvário, quando amanhã, às 3 horas, em comemoração, celebramos o dia em que Jesus morreu pela sua salvação. And you think enough of it, and the Holy Spirit has come and knocked at your heart, and you've now accepted it. E você pensou o suficiente nisso, e o Espírito Santo veio e bateu em seu coração, e você agora aceitou. You just, something in your heart says, raise your hand. That shows to the people and to God that you believe it and accept it. God bless you. All you little children, 3 or 4 of them here on the altar. Você, algo em seu coração diz, levante a mão. Isso mostra às pessoas e a Deus que você crê e aceita. Deus abençoe todas vocês, criancinhas, 3 ou 4 delas aqui no altar. Little boys and girls about 18 years old, they all put up their hands at one time. Jesus said, suffer little children to come unto me. Meninos e meninas de uns 8, 10 anos, todos levantaram a mão ao mesmo tempo. Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas. Forbid them not, for such is the kingdom. Is there another before we pray? Não os impeçais, porque dos tais é o reino. Há outro antes de orarmos. God bless you, lady. That's a real, you might have done many things, lady, in life that was real. I believe you to be an honest woman. Deus a abençoe, senhora. Isso é um verdadeiro... A senhora pode ter feito muitas coisas na vida. Isso foi real. Creio que a senhora é uma mulher honesta. And remember, you could not have put up your hand, sister dear.
unless something inside you, something way down in you said, do that. It may seem just a little foolish now to the carnal mind. E lembre-se, não poderia ter levantado a mão, estimada irmã, a menos que algo dentro de você, algo lá no fundo, dissesse: faça isso. Pode parecer bobagem agora para a mente carnal, But brother, on that day when the doctor walks away from the door and says it's finished, when he goes away from that wreck and pulls that little body of yours out, the blood's going away and your heart's a painting. There's no need of fooling with them, they're gone. mas, irmão, naquele dia, quando o médico sair pela porta e disser é o fim, quando ele se for daquele acidente, tendo puxado esse seu pequeno corpo para fora, perdendo sangue e seu coração ofegante, nem precisa tentar tratar disso, não tem mais jeito. Oh my! And frantically and wild, you'll try to repent, and God said in your calamities, I can only laugh. But while you're sane in your right mind, Oh, que coisa! E freneticamente, por uma hora você tentará se arrepender. E Deus disse: em vossa desventura só posso rir. Mas enquanto você está em sã consciência, enquanto você. Father, as we bring this message to the close and a harvest of about 15 people raising their hands that's been sinners all their lives. Pai, ao encerrarmos esta mensagem e a colheita de umas 15 pessoas levantando as mãos de que foram pecadoras a vida toda, And now, by grace, you have spoke to them. Turn them right around and let them face Calvary. e agora, pela graça, tu lhes falaste, fizeste que dessem meia volta e os deixaste olhar para o Calvário. And hearing them words come from the lips of the Son of God, Father, forgive them. They didn't know what they were doing. But tonight they have received the gospel. E ouvir as palavras saírem dos lábios do Filho de Deus: Pai, perdoa-lhes, não sabiam o que estavam fazendo. Mas esta noite receberam o Evangelho. We hear him say a few days prior to this, He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. Nós o ouvimos dizer alguns dias antes: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. And shall not come into the judgment, but pass from death to life. E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. We present them to thee tonight, Lord, as thy children. May thy eternal blessings rest upon them. In Christ's name we pray. Nós os apresentamos a ti esta noite, Senhor, como teus filhos. Que tuas bênçãos eternas repousem sobre eles, em nome de Cristo. Rogamos. May they come Sunday morning, packing their clothes, saying, I desire to make a public confession to this world that I am a believer. Que venham no domingo de manhã, trazendo suas roupas, dizendo: desejo fazer uma confissão pública a este mundo de que sou crente. I am now desiring to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, calling upon him to fill me with the Holy Spirit and care for me through life. Agora desejo ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, clamando que ele me encha com o Espírito Santo e cuide de mim por toda a vida. Bless these young women, these young men, the aged, the little children and all. Care for them, Father, they are yours. And in the fruits of this message tonight, I present them to you as the attributes. Abençoa estas jovens, estes jovens, os idosos, as criancinhas e todos. Cuida deles, Pai. Eles são teus. E os frutos desta mensagem esta noite, eu os apresento a ti como os atributos. And they are in your hand as love gifts from God the Father. I pray that you will care for them through life. In Jesus' name I pray. Amen.
e estão em tua mão como dádivas do amor de Deus Pai. Rogo que cuides deles ao longo da vida. Em nome de Jesus eu rogo. Amém. We are very happy to have you here tonight, and we are glad that you come. And tomorrow night, our message is tomorrow night on the perfection of the believer. Foi um prazer tê-los aqui esta noite e estamos contentes por virem. E amanhã à noite, nossa mensagem é amanhã à noite sobre a perfeição do crente. And now come, bring someone with you if your own church doesn't have services. E então venha, traga alguém com você se sua própria igreja não estiver tendo culto. And now we are going to have the communion. Maybe some of you, I'm just a little teeny bit late, a few minutes, and we're going to dismiss those who have to go. E agora vamos tomar a comunhão. Talvez alguns de vocês, estou um pouquinho atrasado, alguns minutos, e vamos despedir aqueles que têm de ir embora. And those who wish to stay to take the communion and foot washing with us. We believe in absolutely doing every article that Jesus left for us to do. E aqueles que quiserem ficar para tomar a comunhão e lavar os pés conosco, cremos em fazer sem falta cada ordem que Jesus deixou para fazermos. And if he shall come in my generation, and will let me stay in my right mind, and keep his love in my heart, I'll be trying my best to do every one of them, and be found faithful at the post. God bless you now. E se ele vier em minha geração e me permitir estar em sã consciência e guardar seu amor em meu coração, farei o melhor para cumprir cada uma delas, para ser achado fiel no posto. Deus os abençoe agora.